Evangelho de Mateus, capítulo 16. Religiosos pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes respondeu: Quando começa a entardecer, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não sabeis interpretar os sinais dos tempos. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. O fermento dos religiosos. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhe falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiram entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus predisse seu sacrifício. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja grandioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Eu não sei você, mas essa parte eu queria entendê-la muito bem, porque Pedro fala uma coisa tão bonita que Jesus é o Cristo, Deus, o Filho de Deus, e depois, em seguida, ele vira e desmotiva a Jesus a cumprir aquilo que ele devia cumprir. E ele não falou assim uma coisa assim tão absurda, né? Pedro vira e fala: Deus seja grandioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Então ele ainda foi simpático, né? Tipo assim, Deus seja contigo. Acredito ele que ele desejou algo bom para o Senhor Jesus. Mas o ponto aqui que eu vejo é interessante como Jesus identifica que aquilo ali não veio de Pedro, mas sim de Satanás. Então a questão aqui é uma coisa, um elogio, uma palavra
que aos nossos olhos podem ser uma palavra abençoada vinda de alguém, não significa que é uma palavra abençoada, mas sim uma palavra de desmotivação, uma palavra que vai dar uma orientação errada. Então eu vejo Jesus com uma tamanha sabedoria e sensibilidade, identificando que aquelas palavras não eram palavras abençoadas, mas sim palavras que estavam contra os propósitos de Deus. E isso me faz refletir e analisar de como eu estou sendo sensível às palavras das pessoas. Porque muitas dessas palavras podem ser que não vieram para abençoar, mas sim para me tirar daquele propósito que o Senhor fez e estabeleceu para minha vida. Então, nós precisamos ficar atentos. Assim como a palavra do Senhor foi falada para os seus discípulos, acautelai-vos. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela. Nem tudo que a gente recebe, ainda que sejam palavras abençoadas, elas não são vindas de Deus. Elas não estão dentro do propósito de Deus. Deus quer uma outra direção para nós. E nós estamos escutando e deixando tudo entrar, achando que é bênção. Mas nós precisamos ser sensíveis à voz e à direção, o propósito de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento só me vem aquela reflexão de como eu preciso estar mais sensível, buscar a sensibilidade da Tua vontade, do propósito pelo qual o Senhor estabeleceu para a minha vida. Então nós te pedimos aqui neste momento, Deus, que o Senhor nos dê sensibilidade, que nós venhamos entender claramente qual é o Teu querer para as nossas vidas, qual o propósito que o Senhor estabeleceu para nossas vidas, que é individual. Cada um tem o seu, que nós venhamos saber identificar qual é o propósito e firmar nesse propósito, não nos desviar daquilo que o Senhor falou conosco. Então, se o Senhor nos der uma direção, que nós venhamos continuar firmes até o fim dessa direção. E não importa o que vão falar, mesmo que sejam palavras abençoadas, mas que não venhamos ouvir, mas que nós possamos identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, nos dê essa sabedoria, Deus. Dê esse entendimento, nos dê essa sensibilidade para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém.